Salut! Agora a gente vai ver como é que você faz para ler as letras em francês quando algumas vogais se encontram e tem um outro som, tá? A gente já viu as vogais especiais, as consoantes especiais. Se você ainda não viu, dá uma olhada nessa playlist aqui, que tá a descrição aqui embaixo. E agora ficou faltando só os encontros das vogais e assim você vai saber como ler todas as letras em francês. Então, esse vídeo é extremamente importante aí para o seu aprendizado, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem as letras A e I em francês, a gente vai ter som de E, tá? Pode tanto ser E mais aberto quanto E mais fechado, vai depender do contexto, da região e alguns outros fatores que podem acontecer, né? Às vezes, perto de uma vogal ou de outra, ou uma consoante ou outra, pode ser que fique mais aberto ou mais fechado, mas independente disso, você pode pronunciar tá? Então, olha só, fé, a gente não vai falar fight, a gente vai falar fé. Aqui a gente vai dizer japonês. E todas as outras nacionalidades que você vê que terminam em A e S vai ser sempre japonês, francês, holandês e assim por diante, certo? Pé, a gente não vai falar o X final e a gente vai dizer pé. Não é pikes, mas é pé. Aqui, mesma coisa, a gente vai dizer mé. O S final a gente não fala e aí é sempre som de E. E aqui o leite, né, não é light, a gente vai dizer lé, tá? E a partir de agora, todas as vezes que você vê o A e o I juntos, você vai pronunciar E ou E, certo? A gente vai ter algumas exceções e elas vão estar bem marcadas, que é para não te confundir. Tá? Então, se tiver um trema na letra I, aí a gente vai separar. Então, a gente vai ter, por exemplo, maíz, tá? Maíz, que é milho, que não é mé, né? Que não é o mas, a gente vai ter o trema. E aí você vai ver que ele é diferente e você vai pronunciar separadamente. Maíz, naif, são poucas palavras que tem o trema, mas já sabe que vai ser assim. Quando tem o trema, você pronuncia separado, tá? Mesma coisa quando a gente tiver um I, L depois, né? Quando o L puxar o I para lá, ele se separa do A e aí a gente pronuncia separadamente. Então aqui a gente vai dizer também travailler, por exemplo, né? Travail, Versailles, aille, né? Alho em francês, aille, tá? Quando tem o L, o I se separa do A e pronuncia junto com o L um I prolongado. Não faz o som de L, faz só I, tá? Travailler, aille, tá? E aí, o AY, ao invés de ter o som de I, vai ter um som de EI, tá? Então, AY, todas as vezes que você vê, vai ter som de EI. Então, aqui, a gente vai dizer rayon, ayez, payer e assim por diante. Todas as vezes que você vê o A e o Y, né, que é o Y em francês, você vai pronunciar ei, beleza? Então, já sabe, é regra, é padrão de pronúncia. Pode aprender e sempre pronunciar assim que vai dar certo, tá? O AU em francês vai ter sempre som de O, tá? Então, áudio em francês vai ficar audio. Audio é o mesmo som do O aqui, vai ser o som do O aqui, tá? A U em francês é sempre O. Eu sempre brinco, né, que os cachorros na França não falam au, eles falam O. Mas para você lembrar que aqui a gente vai dizer mo, tá? A gente não vai falar o X final e vai ficar mo. E aqui a gente vai dizer então so. E aqui pauvre, tá? Essa cidade na França não é Pau, é Po, tá? Po. A U é sempre som de O, beleza? Ou O, dependendo do contexto ali da fonética que tiver perto, né? Do som que tiver perto, vai ser mais aberto, como Paul, por exemplo, né? Paul, com L no final, vai ter um som de O mais aberto, mas independente disso, a U tem sempre som de O ou O, certo? Além disso, se tiver, né, às vezes confunde, né, professora, achei a letra E aqui, ai meu Deus, já não sei mais o que fazer. Não tem problema, tá? Simplesmente ignore esse E, ele é surdo, mudo, caduco, né, ele não existe. A gente sempre vai pronunciar O igual, então a água vai ser O, balde vai ser so, pele vai ser po, e assim por diante. Todas as vezes que você vê E, A, U em francês, é som de O. Beleza? Pont Mirabeau, por exemplo, tá?
O U em francês vai ter sempre som de U, tá? Então, essas palavras aqui a gente vai dizer four, pour, tu, mu, su. E aqui você não precisa fazer aquele biquinho, fazer um U assim, porque o OU tem o nosso som de U normal, beleza? Então, four, pour, tu, mu, su e assim por diante. Todas as vezes que você vê OU em francês, é sempre som de U, tá? Pode confiar. E aí, o OI em francês vai ter sempre som de UA. Então, aqui a gente vai dizer foie. E aqui, poil. E aqui, moi. E aqui, loi. E aqui, toi. E assim por diante, todas as vezes que você vê o I em francês, vai ter sempre som de UA, tá? Se for o O e o Y, né, o O com o Y, aí vai ter um som de Y, igual o Y do mineiro. Então, a gente vai dizer voyage, por exemplo, nettoyage, employé, royaume, moyen, tá? Então, é Y. Pode testar aí, todas essas palavras vai ser sempre som de Y, tá? Voyage, nettoyage, employé, royaume, moyen e assim por diante, ok? O EU em francês vai ter esse som de E, tá? O símbolo dele é até um zerinho, assim, porque é um som que não existe quase, né? Você vai fazer uma boca de O e vai falar E, vai ficar E. E aqui a gente vai dizer peu, feu, bleu, jeudi, tá? Se você ainda não é meu aluno, se inscreve aqui na minha comunidade, o link tá aqui embaixo. Você pode entrar lá na comunidade e escrever lá les sons arrondis, os sons arredondados, para você praticar esses sons, para deixar eles, né, a sua musculatura confortável na hora de pronunciar, que vai fazer muita diferença. Você não pode falar pô, porque pô é pote, por exemplo, ou pele, né? E aqui é peu, que é pouco, tá? E você não pode falar P também, porque P é peido, por exemplo, tá? Ou uma explosão, enfim, um barulho. Então, você tem que sempre testar a sua pronúncia várias vezes antes, né? Treinar, colocar isso aí na ponta da sua língua para na hora de pronunciar aquilo tá correto, tá? E aí, se tiver o R ou o L depois, o som vai ficar mais aberto, vai ficar E. Então, aqui a gente vai dizer cœur, sœur, heure, seul, tá? Então, aqui você vai fazer uma boca de O e vai dizer e aí vai ficar mais aberto, tá? Todas as vezes que você vê O, E e U, R, assim, é sempre heure, tá? Faz a boca de O, vai falar e vai dar certo. Cœur, sœur, heure, seul, tá? Também é um som que você precisa praticar lá, né? Na nossa comunidade, escreve lá na barra de pesquisa sons arredondados para você praticar esses sons até deixar sua musculatura aí confortável na hora de pronunciar francês, certo? E é isso, essas 4 aulas eu resumi aí para você como que você faz para ler as letras em francês. Isso já ajuda 50% do caminho. Se você precisa destravar o seu francês, conversar em francês, ser corrigido, conhecer outras pessoas que falam também francês, eu vou te convidar para entrar na minha comunidade. Você pode conhecer ela através do link que está aqui embaixo e a gente se vê lá dentro da comunidade ou ainda na próxima aula, ok? Au revoir et à la prochaine. Até a próxima.